Leiamos em Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 10. Nós estamos estudando o livro de Tiago. Donde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites ou desejos, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites ou desejos. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós, anseia por nós até o ciúme. Todavia, dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Como sempre, os irmãos têm no boletim o esboço do sermão da noite. É aquele tipo de esboço que vem com vários lugares pontilhados, para que os irmãos preencham à medida em que o sermão estiver sendo apresentado. Isto nos ajuda a guardar, a reter mais aquilo que é apresentado e a prestarmos melhor atenção àquilo que está sendo dito. A finalidade desse sistema é ajudar os irmãos, porque quando a gente fica só sentado ouvindo, perde muito. Mas quando vai tendo que acompanhar escrevendo, prestando atenção, retém muito mais. E a palavra de Deus precisa ser guardada dentro de nós. E isto nos ajuda a, dessa maneira, procedendo, guardarmos melhor a palavra de Deus. Tiago pergunta: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Eu traduzi isto como: de onde vêm as brigas entre vós? Bom, é uma palavra forte a de Tiago. Guerra não é uma divergência pequenininha, né? Matam-se multidões quando há guerra. Então, guerra é uma briga realmente. Contendas. E se há uma coisa que me faz mal, é ver ou presenciar uma briga. Até hoje eu me lembro, não sei quantos anos tinha, 8, 9, não sei. E lembro-me que meu pai tinha alugado uns cômodos nos fundos da nossa casa para alguém.
E eu não me lembro bem o que aconteceu. Sei que meu pai foi lá, queria que eles saíssem, já tinha pedido para eles saírem várias vezes, e eles não saíam. E o homem acho que bebia, se não me engano. E uma dessas noites em que o homem provavelmente estava bêbado, meu pai foi lá novamente dizer a ele que saísse. E o cara apanhou um punhal lá, e meu pai falando, e ele com o punhal na cara do meu pai, e eu pequenininho vendo aquela cena, fez muito mal. Felizmente não chegaram às vias de fato. Mas eu me lembro que eu sofria terrivelmente, vão matar meu pai. Mas brigas sempre me fizeram mal. Eu pago quanto quiserem para não ter uma briga. E eu já estou aqui há um bom tempo para os irmãos saberem que é um pouquinho difícil conseguir que eu brigue. É bem difícil. Mas não é verdade que eu e os irmãos, toda hora estamos envolvidos em situações que talvez não sejam assim, brigas desse tamanhão, mas são brigas. Brigas entre casais existem? Eu não vou pedir que levante a mão. Amém? Como é que eu perguntaria? Quem aqui nunca teve uma briga em casa no casal ou quem já teve? Se for quem já teve, eu levanto a mão. Se for quem nunca teve, levante a mão, eu não posso levantá-la. Na casa do pastor também há briga. Os diáconos aí agora não sei como é que vão resolver, mas eu direi a eles o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E se vocês começarem a enrolar, eu vou chamar os seus filhos para dar testemunho. E entre pais e filhos saem brigas, e como saem? Há filhos que odeiam seus pais, e há pais que não querem mais saber dos seus filhos. Não é verdade? Não negue não, isso é a verdade, a realidade da vida. A relação entre pais e filhos é uma relação muito complicada, porque o filho odeia os pais a quem ele também ama. E ele tem amor e ódio ao mesmo tempo. Os irmãos têm filhos adolescentes? Se não têm, vão ver como é que é. Não é fácil não ser pai de adolescentes, porque eles estão numa fase de formação, de ebulição tremenda. Eles amam a nós, mas ao mesmo tempo aquelas forças agressivas estão em movimento e transbordam. E nós temos que entender que é assim mesmo, que é natural. E nós temos que ser o continente para eles poderem despejar essa agressividade em cima de nós, porque eles precisam fazer isso. E nós temos que entender que é assim mesmo, e não tomar isto pessoalmente, não é contra mim. Isso é parte da formação, da estruturação, do amadurecimento. Eles precisam que eu seja suficientemente forte para aguentar o tranco, sem reagir como um adolescente, né? Senão ficamos dois adolescentes. Bem, o fato é que há brigas, há conflitos, há contendas, há guerras na vida. E Tiago está abordando esta questão. Como eu disse, o livro de Tiago é o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ele aborda as questões práticas do nosso viver do dia a dia.
E ele diz, depois desta pergunta: porventura não vem disto dos vossos deleites, que eu estou traduzindo por desejos, que nos vossos membros guerreiam? Há desejos dentro de nós, e toda vez que o meu desejo se cruza com o desejo da outra pessoa, eu tenho uma briga. Ou, quando dentro de mim, onde reinam vários tipos de desejo, um desejo se desentende com o outro desejo dentro de mim, também sai uma briga dentro de mim. E geralmente, quando há uma briga dentro da gente, ela acaba transbordando. E a gente acaba brigando com outras pessoas também. O mais das vezes, estes desejos não são até desejos errados, são desejos certos. O problema não está na direção do desejo, no desejo. Isto é, o problema não está no desejo, mas na direção que o desejo toma. E é isso que nós vamos então tentar aprofundar hoje à noite. Vamos ver, diz o texto aí, 3 desejos sobre os quais Tiago nos fala, procurando nos orientar. Primeiro, o desejo de ter, são as causas das brigas. Primeira causa que ele menciona é o desejo de ter. Versículo 2: cobiçais, eu quero ter, e nada tendes, não tenho. Logo matais, invejais, e nada podeis alcançar. Logo combateis, e fazeis guerra. Eu tenho o desejo de ter, o que em si não é errado. O desejo de eu ter o sustento para a minha família é louvável. O desejo de eu ter o necessário para nos vestirmos, para comermos, para termos abrigo, para podermos recorrer a médicos e remédios, podermos viver uma vida razoável e tranquila, não é errado. O problema está quando o que nós queremos ter, os bens que nós queremos ter, passam a ser um ídolo para o nosso coração. E é isso que é assim que vive a nossa sociedade. Nós a denominamos de sociedade materialista, isto é, sociedade direcionada para as coisas materiais, e de tal maneira direcionada para as coisas materiais, que estas coisas materiais, não sendo deuses, se tornam deuses para as pessoas. Nós ficamos querendo ter coisas, e este nosso interesse pelas coisas se sobrepõe ao nosso interesse pelas pessoas. As coisas passam a ser, para nós, mais importantes que as pessoas. De tal maneira que, para obter as coisas que nós queremos ter, nós não nos importamos em saber se, para tanto, pessoas serão prejudicadas. O que nós queremos é ter. E para isso usamos as pessoas, controlamos, manipulamos, dominamos as pessoas para que elas se transformem
é instrumento para que nós tenhamos o que nós queremos ter. E, naturalmente, a gente vive cercado por convites para ter coisas, não é? Ligue a televisão. São anúncios cada vez mais extraordinários. Ou, como eu tenho dito para os irmãos algumas vezes, a internet também é um balcão, uma vitrine, né? Eu abro ali, ligo, está a vitrine na minha casa, eu dou o número do meu cartão de crédito e chega tudo pelo correio, não é gratuitamente, quer dizer, tira do cartão, né? Rapidamente, vamos colocar assim, está ali, é a vitrine. Então, quando eu vou ligar a internet, eu escondo o cartão de crédito. Hoje à tarde nós fomos com os netinhos almoçar lá no Plaza Sul, e depois tínhamos prometido levá-los lá, eles foram lá na seção de brinquedos, e ficavam, e não, já escolheu alguma coisa, estou em dúvida. Aí eu falei, eu acho que aqui vocês já têm tudo aqui, isso aqui não é para a idade de vocês mais, isso aqui é para crianças menores. Depois a minha netinha escolheu lá um urso, não sei o que, né? Não me lembro o que era, com o filhinho lá, amarrado nele, não sei o que. Aí trouxe o negócio, não tinha preço, trouxemos o urso, fomos ver o preço, aí chegou a mãe que estava vendo outras coisas, né, a avó, e era 150 por aí, qualquer coisa, né? Aí a avó falou, não. A gente quer ter, né? Também já tem tanto brinquedo que não tem nem onde colocar mais um. Mas precisam aprender desde criança que a gente não vai ter tudo o que quer. Que há limites na vida. Que não é quero, tenho. Às vezes eu quero e tenho, às vezes eu quero e não tenho. Que quanto é preciso ter para que uma pessoa seja feliz? A resposta clássica os irmãos já conhecem. Só um pouco mais. E quando nós entramos neste mundo do materialismo e temos o desejo de ter, o que acontece é que nós entramos no jogo de fazermos comparações. O problema já nem é saber se eu preciso ou não daquilo. É que o outro tem. Então, porque o outro tem, eu também quero ter. Se os irmãos morarem em certos bairros, como Alphaville, por exemplo, lá existe esta competição de ter o último carro. A minha filosofia de carro é que ele é um veículo que me ajuda a me levar de um lugar para o outro. Ele precisa estar em boas condições para não quebrar no caminho, porque eu não sei consertar. E aí me dá muito trabalho. Então o meu acho que é 93, está ótimo. Eu não preciso de mais do que isso. Agora, se eu entrar na filosofia de me comparar com os outros, se me comparar com o carro que os irmãos têm, que eu vejo parado aí na frente da igreja, os irmãos vão me levar para a perversão. Eu vou ficar querendo ter um carro igual ou melhor do que o dos irmãos. Não é assim que esse desejo de ter funciona? Não é ter o que eu preciso, mas ter porque o outro tem. Esse é um desejo que leva à briga. Quando eu quero ter, e não me importa o que as outras pessoas venham a sofrer por eu querer aquilo. Nós amamos as coisas e manipulamos as pessoas. Nos comparamos com outras pessoas. E nada satisfaz, só um pouco mais, nunca estamos satisfeitos. O outro desejo que leva à briga
é o desejo de sentir. Desejo de sentir, versículo 3. Para o gastardes em vossos deleites. Eu quero me deleitar, é um sentimento. Eu quero me sentir bem. Não é errado, como eu disse no começo, não é que estes desejos sejam errados, a direção que eles tomam é que é perigosa. Eu querer me sentir bem é bom. Eu acho que não é muito normal uma pessoa que quer se sentir mal, não é? O oposto não é verdadeiro, não é isso que se quer. Muito pelo contrário. Não é errado se gostar de certas coisas da vida. A Bíblia nunca condena que eu queira ser feliz, que eu queira me sentir bem. Pelo contrário, Jesus falou, por exemplo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os que pode ser traduzido, e é traduzido na linguagem de hoje, por exemplo, por felizes os que. Jesus nos dá ali caminhos para nós sermos felizes. Mas quando eu querer me sentir feliz se torna um ídolo para mim, de tal maneira que para eu me sentir feliz, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, até mesmo o que é errado. Quando para me sentir feliz, eu abandono os princípios morais, éticos, não me importa se é certo ou errado moralmente falando. O que eu quero é me sentir feliz. Quando esse desejo é encarado desta maneira, aí sim ele traz conflito. Se você tiver a atitude de se me faz sentir bem, eu vou fazer, aí esse desejo está colocado de maneira errada. Eu tenho o desejo de ser feliz, mas isto é orientado, a direção que segue é que eu, para ser feliz, só vou fazer aquilo que a palavra de Deus permite. Então, o jovem, por exemplo, não é só o jovem. A pessoa entende que tendo relações sexuais fora do casamento vai ser feliz. E ela diz, bem, o que eu quero é ser feliz. Não importa o que a Bíblia diga, não importa quais sejam os princípios morais e éticos ensinados pela palavra de Deus. Aí o desejo está seguindo uma direção errada. Também está seguindo uma direção errada quando eu digo, eu quero ser feliz, não me importando se em eu sendo feliz, pela maneira como eu estou buscando a felicidade, eu esteja infelicitando outras pessoas. Aí vai gerar conflitos dentro de mim, com as outras pessoas. Em terceiro lugar, o desejo de ser, ter, sentir e ser. Da soberba, diz a palavra de Deus, só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. E no texto que estamos vendo em Tiago, sobre o desejo, versículo 3, para o gastardes em vossos deleites. Sentir no sentido de os meus deleites serem satisfeitos. Não é errado eu querer me sentir bem, não é errado eu gostar da vida. Não, me enganei aqui. Desejo de ser. O desejo de ser uma pessoa importante.
de ser alguém de poder, de ser alguém popular, de ser alguém de proeminência, de ser o número um. Este é o desejo de ser. Eu quero ser o tal, ou ser a tal. Existe em todos nós esse desejo, não é? De ser alguém famoso, de ser alguém assim de grande prestígio, de ser o número um. Esta é a geração do me. Veja-me. Eu sou o me. Veja-me, que está em lugar de destaque. Veja o meu carro. Veja a minha roupa. E o texto que eu li em Provérbios aí agora há pouco e que está no boletim: da soberba só provém a contenda. Este orgulho de eu ser a pessoa primeira, a pessoa que se destaca, a pessoa que tem mais, me leva, diz o texto de Provérbios, à contenda. Quando o meu desejo de eu ser domina o meu coração, é difícil acertar com os outros quando há uma divergência. Surge briga, surge contenda, porque eu tenho que vencer, ser o vencedor. Eu não posso ceder, eu não posso perder. E esse orgulho, essa soberba, diz aqui Provérbios, me leva a julgar que eu sou capaz de cuidar da minha vida por mim mesmo. Eu sou o tal. Por isso o texto diz aqui: mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O que se aconselha é aquele que é humilde para reconhecer que ele não é capaz de cuidar de tudo da vida dele por conta própria. Esse desejo de ser o primeiro leva a contendas. E em seguida eu coloco no esboço por que nossos desejos não são satisfeitos. E os versículos 2 e 3 do texto diz: cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazeis guerra, nada tendes, porque não pedis. Uma das razões por que os desejos assim desvirtuados nos controlam e nós não conseguimos evitar as brigas, é que quando eles nos controlam, nós não buscamos a Deus. Tiago coloca aí claro: não tendes porque não pedis. Ele diz: a pessoa que está dominada por estes desejos não ora. O desejo de ter, de sentir e de ser domina e controla a pessoa. Nós temos estes desejos, nós temos estas necessidades, nós queremos preenchê-las, custe o que custar, doe a quem doer. Nós vemos só a nossa parte, não importa o que isto venha a trazer em termos de malefícios às outras pessoas. Quando temos esta atitude, diz Tiago, nós não oramos. É simples assim. Quando estes desejos, direcionados erradamente, controlam a nossa vida, nós não oramos.
Nós pensamos que nós vamos ser capazes de dominar e controlar tudo. Para que precisar de Deus? Primeiro, há essa atitude em que os desejos nos controlam e nos levam a uma atitude de dizer: eu não preciso de Deus para dirigir a minha vida. Então, isso traz conflitos com o próprio Deus. É o que diz o nosso esboço: conflito com Deus. Todavia, dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Quando eu chego nesta situação, em que o meu orgulho me controla, eu não mais busco a Deus, Deus se torna alguém que está me resistindo. Deus resiste aos soberbos. Quantos de nós aqui hoje, nesta noite, nesse instante, estamos vivendo um momento dramático assim na nossa vida? Em que Deus está resistindo a nós. O nosso orgulho, ou nos submetermos a estes desejos, que não são ruins em si, mas que estão seguindo por um caminho, uma direção errada na nossa vida, e ocupando o lugar de Deus, e já nos levam a nem orar, não buscar a Deus. Esses desejos direcionados erroneamente estão controlando a nossa vida. E nessas situações, o que diz o texto bíblico? Deus está nos resistindo. Que terrível esta situação, quando Deus está resistindo a nós. Se o Pedro viesse me atacar aqui, por exemplo, e eu fosse resisti-lo, eu iria dar um soco nele, né? Estou resistindo a ele. É isso que o Tiago está falando. Quando eu tomo essa atitude orgulhosa, Deus tem que resistir a mim. É duro estarmos debaixo da mão de Deus, quando Deus tem que Ele nos açoitar, Ele nos castigar. Porque a nossa rebeldia vai tomando tanto conta do nosso coração, que nós já nem temos mais consciência de que os nossos desejos estão ocupando o lugar de Deus na nossa vida. E só Deus falar com a gente parece que não adianta mais. E Deus tem que resistir a nós. E você não vai vencer. Talvez se eu fosse resistir ao Pedro, eu apanhasse. Não é difícil alguém ganhar de mim, não. Mas com Deus é diferente. Bem, essas são as causas das brigas. Agora Tiago nos fala da cura para as brigas. Nós estamos vendo que a causa, na verdade, é um orgulho que se forma no nosso coração, seja qual for o desejo. Ele me leva a uma atitude de agir independentemente de Deus. E sem me preocupar com as consequências que eu dar vazão aos meus desejos vão ter sobre as outras pessoas. Qual é a cura para este orgulho? Versículo 6 diz aí: todavia dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Graça, neste contexto, é o poder de Deus para mudar as nossas vidas. E a quem Deus dá o poder para mudar as nossas vidas? Aos humildes. Aos orgulhosos ele resiste, ele não dá o poder para mudarem a sua vida. E se há áreas da sua vida onde estão havendo brigas,
dentro de você, ou com outras pessoas, ou no seu lar, ou entre pais e filhos, filhos e pais. Bem, nunca tive briga com os meus netos, mas entre avô e neto e avô. Uma vez eu tive a coragem de bater neles, mas diz o meu neto que não doeu, diz a minha neta que não doeu. E eles zombam de mim, que não doeu, avô, foi só uma vez, só não tem coragem de bater. Zombam na minha cara. Deus resiste e você não consegue mudar. Está havendo áreas assim na sua vida? Relacionamentos em que há brigas e você não consegue resolver? Talvez seja porque há orgulho no seu coração. E Deus está resistindo você. E quando você se humilhar, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, a graça de Deus mudando a sua vida. Você não pode mudar por você mesmo. Você não pode resolver as suas brigas por você mesmo. Abandone esse orgulho pensando que você pode fazer e resolver por você mesmo. Você depende do poder, da graça de Deus para fazer isso. Em Colossenses 3:15 nós lemos: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações. É preciso que eu me quebrante diante de Deus, para que a paz de Cristo controle a minha vida. Uma paz por dentro e uma paz por fora. É a paz de Cristo que resolve as brigas internas e que resolve as brigas externas. É quando nós começamos a nos humilhar e buscar a Deus. Vejamos os passos nesta busca a Deus. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Primeiro passo é eu me sujeitar a Deus, me entregar a Deus. É dizer: Senhor, eu quero me submeter a Ti na minha vida. Não são mais os meus desejos que vão me controlar, que vão me dominar. Tu vais me controlar. Eu quero me entregar nas Tuas mãos, para que a Tua paz domine e controle a minha vida. Muda-me, Senhor. Geralmente, quando há uma briga, nossa oração é: muda o outro, Senhor. Mas a este momento da elaboração bíblica, a oração é: muda-me. Não importa quanto o outro esteja errado e o outro seja problemático. Eu imagino que a esta altura do sermão, alguns estamos pensando o seguinte: ah, que bom que fulano estivesse ouvindo estas palavras. Não é? Esqueça um pouquinho o fulano. Pense em você. Deus está falando com você, não com o seu cônjuge, seu filho, seu pai, seja quem for. E comece a suplicar a Deus: ó Deus, muda-me a mim e a maneira como eu uso os meus desejos. Em segundo lugar, diz aí o segundo passo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo. Segundo passo, resisti ao diabo. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo está atacando a nós, a mim, a vocês, esta igreja, todos. Ele quer criar este orgulho no nosso coração.
E um terreno muito propício para Satanás agir é quando há um orgulho ferido, uma ferida no nosso orgulho. Alguém fez alguma coisa que doeu, pisou no nosso calo, o nosso orgulho está ferido. Eu estou magoado. Eu estou cheio de ressentimentos por causa daquilo que alguém me fez. Esse é um terreno propício para que Satanás comece a dominar a sua vida. Ele entra por esta porta. E é preciso você resistir ao diabo. Vai-te, Satanás! Resistir ao diabo da mesma maneira como Jesus Cristo resistiu ao diabo. Como é que ele o fez? Citando as Escrituras Sagradas. E nós precisamos usar esta espada contra o diabo. Em terceiro lugar, diz o texto aí, terceiro passo, nós devemos crescer mais perto de Deus. Versículo 8: achegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Onde é que eu encontro Deus para me achegar a Ele? Aos pés da cruz. Deus não está lá em cima, Ele está lá embaixo. É quando eu permito que Deus quebrante o meu orgulho, a minha cerviz endurecida, e estou disposto a me dobrar diante da vontade de Deus e chamar o pecado de pecado e buscar a Deus lá onde Ele está, lá embaixo, aos pés da cruz, no fundo do abismo do meu pecado. É quando eu me achego a Deus que eu o encontro. Quando eu me aproximo dEle, arrependido. Nós temos muitos movimentos chamados de avivamento. Todos têm a sua verdade, todos têm a sua parcela da bênção de Deus. Não estou aqui para fazer separação entre joio e trigo, mas avivamento é eu estar quebrantado aos pés da cruz de Cristo, me arrependendo dos meus pecados. Não é sinais, maravilhas, prodígios, é arrependimento. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós. Quebrantai-vos. Quando foi a última vez em que tivemos uma experiência de sermos quebrantados no nosso ego, nos nossos desejos que estão seguindo uma direção errada, sermos quebrantados pela mão de Deus? É aí que há avivamento. Enquanto o meu orgulho me domina e eu penso que eu posso resolver por mim mesmo, e eu não preciso orar, eu sou autossuficiente, eu dirijo a minha vida por mim mesmo, e os meus desejos, que são bons, me controlam para que eu os use de uma maneira errada. Quando foi que você viu isto e se quebrantou diante de Deus? Quando foi a última vez que isto aconteceu? E você disse: Senhor, eu preciso ser mudado. Eu me arrependo, Senhor, porque o meu eu tem estado a desafiar-te. E em quarto e último lugar, esteja pronto a pedir perdão. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante,
Purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai, chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.